Em TCC1, iremos falar sobre projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa, inicialmente, o aluno deverá procurar um professor da área específica para que este professor delimite esse assunto, para que seja fácil dele ser confeccionado, ser bem administrado. E associado ao professor de metodologia, esses dois profissionais da área de metodologia, que irá orientar na parte de formatação e estruturação do trabalho, e o professor da área específica, fará com que o aluno seja bem sucedido. Isso também o aluno tem que assistir às aulas presenciais, não ser um aluno ser assíduo a essas aulas, não faltar. Um trabalho de TCC1, em um projeto de pesquisa, você tem que obedecer às normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você tem que se preocupar com a questão da página, primeira capa, a questão dessa régua na vertical e essa régua na horizontal, a questão dos centímetros. Na margem superior à esquerda, 3 centímetros, na margem inferior à direita, 2 centímetros. Pode ser 3,5 e 2,5, caso haja encadernação. O tamanho da letra 14, certo? O nome da instituição, a fonte 12 se tiver o campus ou o curso, o nome do aluno também. Isso aqui fica 3 centímetros na régua na vertical, a 10 centímetros na régua na vertical ainda que coloca-se o nome do aluno, tamanho 14, tudo centralizado. Times, a ABNT recomenda Times. Pode ser também Arial, mas recomenda Times. Aqui, dando 2 Enter, você coloca também tamanho 14, o título, certo? E logo abaixo a cidade e o ano. Pode até suprimir a questão do estado, cidade e ano. Isso temos aqui a chamada capa. A página seguinte, a folha de rosto, você tem novamente ao alto, a 3 centímetros, o nome do aluno, a 10 centímetros o título dessa régua na horizontal, não na horizontal, mas na vertical, e na horizontal fica a parte centralizada, a 15 centímetros na régua vertical, a 15 na vertical e a 8 na horizontal, você faz essa caixa aqui, constrói essa caixa com a natureza do trabalho. E tem dizendo o tipo de trabalho, se é projeto, no caso projeto, a quem será apresentado, ao departamento e à instituição. E logo abaixo você coloca a cidade e o ano. Dando sequência à questão do sumário. O sumário de um projeto, ele você deixa centralizado, tamanho 14, lembrando que todas as páginas do projeto, você sempre obedece a margem superior à esquerda 3 e a margem inferior à direita 2. Que esse elo ao contrário 3 e na outro lado também um elo ao contrário 2. Certo? Aqui você dá 2 Enter, abaixo do sumário, e coloca esses nomes aqui em maiúsculo e também 12. O espaçamento aqui é 1,5 e maiúsculo. Começamos agora com a apresentação. Essa apresentação será numa página separada, alinhada à esquerda, maiúsculo, tamanho 14, dá 2 Enter e começa a confeccionar essa apresentação. Dá-se uma abertura de parágrafo de 2 centímetros e tamanho 12, com espaçamento de 1,5, obedecendo as mesmas margens, superior à esquerda 3, inferior à direita 2. Você começa a construir esse assunto da apresentação. Geralmente se faz no final. O que é uma apresentação? A apresentação é uma visão geral, sem aprofundamentos. Não é bom, não cabe citações nessa parte aqui. Os objetivos, na página seguinte, existem 2 tipos, geral e específico. O geral é o todo, o específico, partes desse todo. O geral é como se fosse, por exemplo, a história do direito ambiental no Brasil. Coloque também um verbo no infinitivo, entender a história do direito do Brasil no ano 2012, aí fica mais delimitado ainda, porque houve uma delimitação. Isso geral, o específico, entender a história do direito nos estados de Pernambuco, de Alagoas, né, no estado do Amazônia, compreender a situação do juiz mediante tal fato, quer dizer, são partes desse todo. A justificativa, isso em uma página. A justificativa, que fica também em página separada, tamanho 14 também, alinhada à esquerda, dá 2 Enter, faz a mesma abertura de parágrafo da apresentação com 2 centímetros, espaçamento 1,5 e o texto construído será o que terá
nesse texto construído da justificativa. A justificativa significa, nos seus dizeres, o porquê levou o aluno a fazer esse trabalho. A importância social, ou seja, a relevância social. Essa relevância social, porque você deve construir um trabalho não só interessa uma clientela acadêmica, mas também não acadêmica. Ou seja, essa justificativa, ela pode ser também pessoal. É um assunto que o aluno se apaixonou por isso, desde o início do curso de Direito, ou durante todo o curso, ou qualquer outro curso. E também, na justificativa, mostra, pode ser uma relevância profissional, ou seja, ele trabalha na área e quer falar sobre aquilo, sobre aquelas experiências vivenciadas por ele no trabalho. Isso é o assunto da justificativa. Em seguida, em página também separado, com também tamanho 14, a fundamentação teórica, alinhada à esquerda, dá 2 enter e começa o texto, também com abertura de parágrafo 2 centímetros e também espaçamento em meio. A fundamentação teórica, ela se refere ao aprofundamento do assunto. Ou seja, ali o aluno vai colocar o histórico do assunto pesquisado e também utilizar os autores por ele pesquisado, interpretar esses autores, certo? Ou seja, mas sempre numa linguagem no futuro, porque trata-se de uma projeção, é um projeto, e vai ser completado no TCC2, ou seja, na monografia. E que a diferença de TCC para monografia é que o TCC pode ser apresentado ou não, poderá ser apresentado ou não. Pode ser até apresentado em forma de artigo, ou em relatório, ou também em forma de monografia, que seria algo mais aprofundado e obrigatoriamente apresentado. Mas como é algo que está sendo projetado, a linguagem é sempre no futuro. A metodologia é o método pelo qual levou o aluno a fazer esse trabalho. É uma pesquisa qualitativa, quantitativa, prescritiva, descritiva, teórica, prática, certo? A questão do cronograma é como se fosse um cardápio de atividades, ou seja, tudo que foi feito durante todo o processo, desde a seleção do material, a seleção dos livros, passando pela revisão, também pela digitação, encadernação, até a data da apresentação à banca. E na Europa se chama muito júri, que tem o orientador, o arguente e o presidente. O orçamento seria a última parte, o último elemento da parte textual. Ou seja, que vai de apresentação até ele, passando por objetivo, justificativa, fundamentação teórica, metodologia e cronograma. A parte pós-textual vai de referência até anexo. Em um TCC2, em uma monografia, podemos ter referências, glossário, apêndice, anexo e índice. E só de elemento obrigatório aí, só a referência. No projeto, referência, apêndice, anexo. Já está ali, já é o suficiente. A referência é o quê? As referências você vai utilizar autores renomados e também livros mais recentes, para que o seu trabalho esteja bem atual, seja uma discussão atual. Elemento obrigatório, referência. Apêndice são os documentos elaborados pelos alunos, como por exemplo, uma entrevista, um questionário. Ele pode colocar aí também uma jurisprudência, uma decisão judicial, no caso de um trabalho feito no curso de Direito. O anexo, o que significa o anexo? A definição de anexo é a seguinte: é uma leitura de imagem sobre o objeto pesquisado. O exemplo disso seria o quê? Fotos, gráficos. Feito tudo isso, com a junção do professor da área específica e o professor da área de metodologia, esses dois profissionais e mais a vontade do aluno, o amor do aluno pelo objeto de pesquisa, pelo assunto, dificilmente, com tudo isso, com essa junção de forças, dificilmente o trabalho será mal sucedido. É assim que se constrói um trabalho acadêmico. E tem que haver paixão, né? Só os apaixonados podem despertar a paixão dos outros. É assim no amor e também na educação.